etapa da EJA, Educação Jovens e Adultos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E aí então, nessa nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso capítulo 1, a partir então, hoje, da nossa página 160, do nosso tópico A História e a Passagem do Tempo. Como nós sabemos, pessoal, a história, ela narra fatos passados para melhor compreendermos o presente. Sim, narra fatos, ou seja, coisas que realmente aconteceram no passado. E como eu sei que esses fatos realmente aconteceram no passado? Porque são provados através das famosas fontes históricas, como nós falamos, do tipo visual, oral, material e escrito. E aí, pessoal, provado esses fatos, sim, se torna história e existem milhares de fatos históricos. E aí, para nós melhor organizar no tempo e no espaço esses milhares de fatos históricos, utilizamos sim o calendário. Então, o calendário ele tem essa proposta de organizar no tempo e no espaço os milhares de fatos históricos. Como nós sabemos, calendário é um dos melhores modos de dividir e contar o tempo. E aí existem sim dezenas e dezenas de calendários pelo mundo das mais diversas culturas. Só que os mais utilizados pela maioria da população mundial são esses três calendários: o judaico, o cristão e o islâmico. Sendo que cada um desses calendários, importante para a sua civilização, para o seu povo, existe um fato histórico que marca o ano 1. Por exemplo, no calendário judaico, o fato histórico que marca o ano 1 é o surgimento, a criação do mundo. Na cultura judaica, eles têm a crença de que o mundo então foi criado há 5.781 anos atrás. Então, o ano 1 para eles é a criação do mundo, o surgimento do mundo. Portanto, eles estão há 5.781 anos dessa criação. Já para os islâmicos, o fato histórico que marca o ano 1 é a Hégira, ou seja, a fuga ou partida do seu profeta Maomé de Meca para Yatrib, Medina, cidade do profeta, 450 quilômetros ali de distância de Meca para Medina. Então essa fuga, essa partida de Maomé para Medina, para os islâmicos, é tido como o ano 1. Consequentemente, para eles então estão há 1442 anos dessa fuga da Hégira, portanto eles estão aí nesse ano. Já para nós cristãos, o fato histórico que marca o ano 1 é o nascimento de Jesus Cristo, ocorrido há 2021 anos atrás. Por isso que a gente está nesse ano aí, tá certo, pessoal? Então, os calendários sim são importantes para que a gente organize os milhares de fatos históricos neles, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Os fatos históricos que estudamos na nossa disciplina ao longo do ano, sim, vão estar todos organizados, estabelecidos com datas dentro do calendário cristão. Então, a gente coloca ali o ano 1 como o ano do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, todos os fatos históricos ocorridos posteriores ao nascimento de Jesus Cristo, eu coloco na linha do tempo, como vocês podem ver aí, ó, à direita. Coloco a data e posso colocar DC nessa data, ou deixar só apenas o número, que já subtende-se que esse fato ocorreu depois de Cristo. Já os fatos históricos ocorridos antes do nascimento de Jesus Cristo, nenhuma linha do tempo, eu coloco à esquerda. E, consequentemente, obrigatoriamente, ao lado dessa data, eu coloco AC, antes de Cristo, para dizer que esse fato histórico, de fato, aconteceu antes do nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Então é de uma maneira bastante simples que a gente organiza os vários fatos históricos numa linha do tempo, antes e depois de Cristo. Uma outra coisa importante, pessoal, é a periodização da história, ou seja, para facilitar, para organizar, tipo numa gaveta, os milhares de fatos históricos, europeus, isso é uma visão eurocêntrica, decidiu então organizar esses milhares de fatos históricos em gavetas que são chamados de períodos históricos. Consequentemente, existem 5 períodos históricos: pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Quando o homem surge no mundo, há cerca de 2 milhões de anos atrás, começa então o período pré-histórico.
assim conhecido porque é antes da invenção da escrita. Esse período pré-histórico, então, ele vai do surgimento do homem, há 2 milhões de anos atrás, até 3.500 anos antes de Cristo, quando se inventa a escrita. Então, quando se inventa a escrita em 3.500 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, esse período aí já é conhecido como Antiguidade. Em 476 depois de Cristo ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, que marca o fim da Antiguidade e início da Idade Média. Idade Média é essa que vai então de 476 até 1453, ou seja, da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. E aí, em 1453, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, que vai se estender até 1789, ano da Revolução Francesa, marcando o fim então da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, a qual nós vivemos, pois a Idade Contemporânea começa a partir de 1789, com a Revolução Francesa, e vem até os nossos dias atuais. Como vocês podem ver, a maioria desses episódios históricos que marcam o fim e início de um período histórico, divide a história em períodos que nós estudamos, são fatos ocorridos na Europa. Por isso que eu disse inicialmente, essa divisão cronológica, ela sim facilita o ensino, o entendimento, a organização de fatos no tempo e no espaço, mas é justamente uma visão eurocêntrica, tá certo? Centrada em valores europeus, tá certo? Isso aí está no nosso livro, nas páginas 162 e 163. E aí, então, pessoal, uma outra periodização é a da história do Brasil, ou seja, a história do Brasil também está dividida em períodos, onde nós podemos dizer que há sim um período pré-histórico do Brasil, que vai desde a ocupação do homem americano, aqui nessas terras, até a chegada dos portugueses. De acordo com pesquisas de Nied Guidon, isso aí remontou a 50, 80 mil anos atrás. Então, desses milhares de anos atrás até 1500 é conhecido aí como a pré-história do Brasil. A partir então de 1500, com a chegada dos portugueses, dá-se início ao período pré-colonial, que vai até 1530. Por quê? Porque durante esses 30 anos, os portugueses chegaram ao Brasil, mas não ocuparam, não vieram morar, residir e fixar-se aqui nessas terras. Por isso é conhecido como período pré-colonial. Sendo que só vieram colonizar, ocupar nossas terras a partir de 1530. Aí sim, dando início ao período colonial, que vai se estender até 1822, ano da independência do Brasil, marcando o fim do período colonial, dando início ao período imperial, que foi de 1822 até 1889, ano da proclamação da República. Portanto, de 1889 até os dias atuais, essa última fase da periodização da história do Brasil é conhecido como período republicano. Tá certo, pessoal? Então aí a gente falou inicialmente, principalmente da importância do calendário para, principalmente, fazer com que a gente entenda melhor como organizar no tempo e no espaço os milhares de fatos históricos. Então a gente vai concluindo nossa videoaula por aqui, tá certo? Para vocês, bons estudos, fiquem com Deus.